Nesse vídeo, eu vou te ensinar a fazer essa bolsa linda de crochê com esse padrão de pontos que é super vistoso e diferente. Também vou te ensinar a fazer a base e a fixação das alças de madeira. Então vem que eu te ensino. Oi gente, tudo bom? Aqui é a Lu, eu te ensino crochê, então sejam muito bem-vindos aqui no meu canal. Lembrando que todos os produtos que eu utilizei aqui para fazer essa videoaula, tanto o fio, quanto os acessórios, quanto os adereços que a gente usa para produzir a bolsa, são aqui da minha loja, Luciana Fressato, Ateliê de Crochê. Você pode entrar lá no site para escolher seus produtos, ou também eu posso te atender pelo WhatsApp, para fazer um atendimento personalizado e exclusivo para você. Para produzir essa bolsa, eu vou usar o fio de poliéster de 4 milímetros que eu vendo aqui na loja. Esse daqui é no código 103, que é o vermelho. Ele é um fio muito macio, muito leve, muito gostoso de trabalhar. Eu sugiro que você experimente. Você vai se apaixonar por esse fio. Também vou usar as alças de madeira. Nesse caso aqui, eu escolhi nesse formato hexagonal, na madeira angelim, que é assim, bem manchadinha. Eu também tenho em outros formatos, né? Redondo, meia-lua, tem também o retangular, inclusive em outra madeira também, sem tantas manchinhas. Então, entra lá no site e vai conferir os produtos. Também vou usar a agulha de crochê, essa daqui é de número 4,5, isqueiro, tesoura e fita métrica. E eu trouxe aqui mais algumas sugestões para fazer a mesma bolsa, tá? Com outros produtos. Esse daqui é um fio de poliéster de 4 milímetros, que é o mesma espessura do fio que eu usei na bolsa, né? Que é aquele vermelho. E esse daqui também, então, é de poliéster de 4 milímetros, o rendimento 400 metros. E essa cor é o 1134, verde folha. Ele é bem macio, gente. Experimente esse fio. Ele é muito gostoso de trabalhar, tá? E combinado a ele, eu trouxe essa alça aqui, que é uma alça de resina, que é uma outra opção para fazer esse mesmo modelo. E nesse caso aqui, ela é mesclada. Ficou linda essa combinação, né? A segunda sugestão de hoje é esse daqui, que é um fio náutico. Esse é o polipropileno, tá? Também fica lindo nesse modelo de bolsa. Esse daqui é o de 3 milímetros, tem 400 metros, o rendimento dele, e a cor é a mostarda. É lindo esse fio. Escorrega super na agulha, tá? Ele não é aquele fio pesado, ele é bem gostoso de trabalhar. E para combinar com ele, eu trouxe essa outra alça aqui, que é nesse mesmo formato que eu fiz na bolsa, o hexágono, nessa cor aqui, que é um bege mescladinho. E a terceira sugestão de hoje, fora, né, aquela vermelha que eu fiz, eu produzi a bolsa, é esse fio aqui, que é um fio de poliéster de 3 milímetros, rendimento 300 metros, a cor é o 1140. Ele é um marinho, super bonito, bem macio. E combinado a essa alça aqui, que é de resina também, nesse formato meia-lua. Também mesclada com tons de azul. Vou iniciar esquentando aqui essa pontinha para o fio não desfiar. Vou fazer um nó inicial. E 35 correntes, formando uma trança para começar o nosso trabalho, a nossa base nesse caso. Terminei aqui a trança com 35 correntes. Eu vou medir para vocês quanto que ficou de extensão aqui a quantidade de 35 correntes que eu fiz. Porque se você estiver usando o fio com menor espessura ou maior, você não vai fazer a quantidade de correntes que eu fiz, e sim a medida que ficou essa trança inicial para ficar um trabalho do mesmo tamanho do meu, tá? Então, aqui, ó, foram 24 centímetros de trança inicial, de correntes nessa trança inicial, tá? Então, se você estiver fazendo com fio de 3 milímetros ou de 5 milímetros, você se baseia nesse tamanho de trança inicial. Agora, a gente vai começar a trabalhar nas alcinhas que tem atrás de cada correntinha. Então, aqui, ó, a parte da frente, mais bonita, da trança, a gente vira
e trabalhamos nessas alcinhas que tem na parte de trás. Vamos pular essa primeira e a gente vai localizar a segunda, inserindo a agulha aqui. Quando a gente insere a agulha nessa alcinha, ficam duas aqui pra baixo, ó. Trago o fio, que com duas alcinhas, laço e tiro as duas. Então, aqui eu fiz um ponto baixo. E eu vou por cada correntinha dessa, pegando só a alça de trás, fazendo um ponto baixo para cada uma delas. Cuidando para não torcer, não ir torcendo essa trança inicial, tá? Toma cuidado para não ir torcendo, tem que ficar sempre bem certinha aqui. Só pegando a alcinha de trás, vamos concluir os pontos baixos aqui em cada correntinha. Então, eu tô terminando aqui, ó, todos os pontos baixos, e repare como a parte de cima fica igual a parte de baixo, você pegando essa alcinha de trás, tá? Fica o mesmo acabamento, na parte de cima e de baixo da carreira. E aqui, agora, a gente vai pegar a última alcinha, antes desse nozinho inicial, tá? E aqui, nesse último ponto, no mesmo lugar, eu vou fazer mais 3 pontos baixos, mais 3 não, totalizando 3, mais 2, tá? Então, no mesmo lugar aqui, ó, onde eu fiz esse último ponto baixo, venho, faço mais um, lembrando que esses pontinhos do canto sempre deixa mais soltinho. E aqui, no mesmo lugar ainda, opa, escapou. No mesmo lugar, vou fazer mais um. Então, ficaram 3, tá? Ó, 1, 2, 3. Agora, eu vou virar aqui e, localizando aqui o próximo ponto, eu vou inserir a agulha só na alcinha de trás. Tem duas alcinhas, ó. São duas alcinhas. Vou pegar só de trás e vou começar a fazer pontos baixos espelhados àqueles que eu já fiz anteriormente, ó. Ficou um pra cima e um pra baixo. Agora, aqui, eu vou fazer novamente, ó, pegando só a alça de trás. Faço mais um, ó, ficaram espelhados. E sempre pegando só a alça de trás, deixando essa alcinha da frente, eu vou fazendo os pontos baixos até a próxima curva, lá até o outro canto. Um ponto baixo para cada ponto de base, pegando só a alça de trás. Essa alça da frente, ó, vai ficando esse visual aqui com essa linha na base. Então, fiz aqueles 3 pontos aqui junto, voltei por cada pontinho fazendo esses pontos baixos espelhados, pegando só a alça de trás, como eu falei. Cheguei aqui no último. Esse último aqui, ele é o do canto. Então, aqui eu vou pegar duas alças. As duas alças aqui, as mesmas alças que a gente usou para fazer esse primeiro ponto baixo que a gente fez, tá? Então, aqui, onde já tem um ponto baixo, eu vou fazer mais 2, para ficar em 3, igual do outro lado. Então, ó, fiz um pro lado de cá, que foi o primeiro, um pro lado de lá, que foi esse que eu fiz agora. Então, vou fazer mais um agora nesse mesmo lugar. Insiro bem aqui no cantinho e faço mais um ponto baixo, certo? Ajeito aqui. E agora, aqui, eu vou fazer o fechamento de carreira para começar a próxima, que é a segunda carreira aqui dessa base. Agora, eu vou aumentar essa alça, localizando aqui o primeiro ponto, ó, aqui tá o primeiro ponto. Aqui é uma correntinha que fica escondida, tá? Então, eu venho aqui de trás pra frente depois do primeiro ponto, ó. Levo essa alcinha para trás. Pode aumentar bem aqui e fica segurando essa alça. Tira ela da frente e localizando aqui o primeiro ponto novamente, ó, esse aqui foi o último que eu fiz, esse aqui foi o primeiro. Eu vou inserir minha agulha no centro dele. Preste bastante atenção aqui. No centro desse ponto, ó, bem onde tem esse espacinho aqui. Aqui atrás, olha como que sai. Sai no centro também. É um fiozinho pra cá, o outro pra cá e um aqui em cima. E agora, eu vou regular esse fio. Então, eu vou puxar aqui esse fio maior, deixar essa alcinha pequenininha. Não posso perder ela, tá? E agora, eu vou trazer esse fio grande, que vem do novelo, aqui pra frente.
dou altura pro ponto, resgato essa alcinha que eu deixei esperando, fiquei com 2 alças aqui, agora eu laço o fio do novelo e tiro por dentro das 2. E aqui, então, eu fiz o fechamento e já fiz o primeiro ponto dessa próxima carreira, que é a segunda de base. Agora, eu venho aqui em cada ponto de base que eu tenho, fazendo pontos baixos centrados, que é aquele ponto que a gente insere a agulha no centro do ponto. Então, tá aqui o ponto, eu vou inserir, ó, entre essas 2 alcinhas que fica aqui, bem no centro. E aqui atrás também tem que sair no centro. Uma alça pra cá, outra pra cá e outra aqui em cima. Trago aqui o fio, dou altura pro ponto, laço e tiro. Fiz um ponto baixo centrado, o segundo dessa carreira, porque esse fechamento de carreira já valeu como o primeiro. Venho pro próximo ponto de base, ó, insere no centro. Não tenha medo de abrir aqui e localizar bem o ponto, tá? Então, aqui tá o ponto, eu vou inserir bem no centro. E aqui atrás também. É importante sair a agulha atrás bem certinha também, tá? Deixa eu pegar mais fio aqui. Laço e tiro. E assim eu vou fazer por cada ponto que eu tenho na base, fazendo um ponto baixo centrado para cada um deles, até a outra lateral. Até esse outro cantinho aqui. Então, eu estou seguindo aqui, fazendo os pontos baixos. Cheguei na curva, no canto. Nessa curva aqui, eu vou continuar fazendo pontos baixos centrados, porém, eu vou fazer pontos de aumento em cada um desses pontos do canto, que são 3. Então, aqui no próximo ponto, olha, tá aqui o ponto, eu insiro no centro a agulha, vejo se saiu certinho aqui atrás, que é bem importante. Trago o fio, dou altura, é importante esses pontos ficarem soltos aqui no canto. Fiz um ponto baixo e no mesmo lugar, no mesmo ponto de base, vou fazer mais um. Então, ficaram 2 no lugar de 1, tá? Ponto de aumento. Nesse próximo ponto, olha lá, não tenha medo de abrir aqui para localizar o ponto. Aqui, vou fazer mais 2. Inserindo a agulha do jeito bem certinho. E faço 2 pontos nesse mesmo ponto de base. Então, agora ficaram 2 aqui, 2 aqui. E nesse último ponto aqui do canto, vou fazer mais 2 pontos. E no mesmo lugar, mais um. Então, aqui, no lugar onde tinham 3 pontos na base, agora tem 6. 2, 4, 6. E agora, eu vou voltar aqui nessa reta, fazendo só um ponto baixo para cada ponto de base. E vou esconder essa alcinha aqui, que é aquele fiozinho lá do início, tá? Já poderia ter escondido também na primeira carreira. Então, aqui eu só vou agora fazer, deixa eu pegar mais fio aqui, fazer um ponto só para cada ponto de base até chegar no outro lado. Concluindo aqui a reta, vou fazer esse último ponto da reta aqui junto, que é um ponto simples, aqui ponto baixo centrado, um só. E agora, eu cheguei aqui nesses 2 pontos que sobraram aqui da reta, porque o primeiro já foi feito, né? Porém, esse primeiro aqui tá sozinho, a gente tem que colocar mais um aqui junto com ele, lembrando que todos esses pontos do canto são de aumentos. Então, vamos começar aqui por ordem, né? Aqui nesse primeiro que a gente tá seguindo aqui, venho e faço 2 aqui. 1 e mais um no mesmo lugar, opa. Mais um ponto baixo centrado no mesmo lugar. Nesse do cantinho aqui, mais 2. Vê se sai bem certinho, tá? Atrás. Faço aqui mais 2 no mesmo lugar. Então, até agora eu tenho quanto? Tenho 2 aqui e um só nesse daqui, que foi o primeiro ponto dessa carreira. Então, aqui eu tenho que pôr mais um. Então, insiro aqui, trago, dou altura, laço e tiro.
Pronto, agora ficaram 2 pontos para cada ponto de base. Então, eram 3 e agora tem 2, 4, 6. Aumento aqui essa alça para fazer novamente um fechamento de carreira. Venho aqui localizando o primeiro ponto que eu fiz e insiro a agulha de trás para frente, aqui nessas 2 alcinhas que tem em cima da carreira de base. Levo esse fio para trás, seguro aqui esse fio, localizando aqui novamente o primeiro ponto da carreira que eu fiz, né? Nessa última carreira, esse foi o último, esse aqui é o primeiro. Eu vou inserir a agulha no centro desse primeiro ponto. Insiro aqui, vejo se saiu aqui atrás bem certinho. Regulo esse fio, deixo bem pequenininho, cuido para não perder. Trago esse fio maior aqui pra frente, resgato essa alcinha, laço o fio e trago. Então, assim, eu fiz o fechamento de carreira e o primeiro dessa próxima. Agora, eu já vou começar aqui nessa carreira, nesse mesmo ponto aqui que eu fiz essa corrente, que vale como um ponto baixo, vou fazer mais um aqui. Então, eu insiro aqui a agulha no mesmo ponto que ele foi feito e faço mais um. Então, ficaram 2 aqui, tá? Lembrando que esse é um ponto que fica na curva. E agora, eu vou começar a reta. A reta é só um ponto baixo centrado para cada ponto de base. E assim seguimos. Continuei por todos esses pontos. Agora, eu cheguei aqui nos pontos do canto, ó. Pode ver que esse é o primeiro aumento que eu tenho aqui. Nesse primeiro ponto, eu vou colocar um ponto sozinho, que é o primeiro ponto do canto. Nesse próximo, eu vou colocar 2 no lugar de um só, né, que tem aqui na base. Então, eu venho aqui, ó, fiz esse primeiro, no segundo aumento. Nesse próximo, novamente, um sozinho. Nesse próximo aqui, um aumento. Então, são 2 no mesmo lugar. E mais um no mesmo lugar. E aqui, nesse próximo, um sozinho. E por último, que é o último ponto aqui da curva, agora eu vou colocar um aumento. Então, são 2 no mesmo ponto de base. Terminei assim essa curva. Então, repare, eu comecei aqui com um ponto sozinho na curva, um aumento, um sozinho, um aumento, um sozinho, um aumento. E agora, eu cheguei na reta, onde eu vou colocar só um ponto baixo centrado para cada ponto de base, até a próxima curva. Cheguei aqui no outro canto, e aqui eu vou começar fazendo um sozinho. Então, nesse primeiro ponto do canto, insiro aqui a agulha no centro dele, faço um sozinho. No próximo ponto de base, vou fazer um aumento, então, são 2 no mesmo lugar. No próximo, faço um sozinho. No próximo, faço um aumento, que são 2 no lugar de um. E aqui, nesse último ponto que sobrou, repare aqui, ó, último ponto. Vou colocar um sozinho. Certo? Assim, terminamos mais um cantinho. Concluindo essa curva, agora eu vou fazer a última carreira da base, que será uma carreira de acabamento aqui pra base. Então, eu vou aumentar essa alça, levo aqui esse fio pra trás, passando aqui nessas 2 alcinhas, depois do primeiro pontinho aqui que eu fiz na carreira. Levo essa alça para trás. E aqui, eu tenho que regular esse fio, olha, deixar ele com 2 dedos, mais ou menos, um pouquinho menos. E vou trazer esse fio aqui para trás, passando aqui nessas 2 alcinhas, essa que fica de trás, e nessa aqui, do último ponto que eu fiz, e trago aqui para trás. Desse jeito aqui, até agora, ó, eu só fiz o fechamento dessa carreira, e agora eu vou começar a outra carreira.
E a alcinha, ó, ficou aqui atrás. Então, eu venho aqui debaixo desse ponto, pela frente, passando nas duas alças do ponto de base e engato aqui essa agulha. E trago o fio passando por todo mundo. Certo? Agora, eu venho em cada ponto de base, pegando sempre as duas alcinhas aqui de cada ponto, e vou fazer uma carreira de pontos baixíssimos. Um ponto baixíssimo para cada ponto de base. E vai ficando aqui essa carreira, ó, de acabamento. Então, eu terminei aqui, ó, a base, fazendo essa última carreira de pontos baixíssimos. E agora, eu vou simular aqui um último ponto baixíssimo, porque entre esse primeiro e o último, ficou um espaço, tá? Então, eu vou aumentar essa alça. Não muito, tá? Ó. Ficou aqui um tamanho de 2,5 dedos, né? Medindo aqui, ó. Vou inserir minha agulha aqui nas duas alcinhas do primeiro ponto baixíssimo que eu fiz. Vou levar essa alça pra lá. Veja que ela ainda não foi lá pra trás, ela só passou nos dois pontos baixíssimos. Dos dois não, né? Nas duas alcinhas do primeiro. E agora, eu vou trazer aqui, pra ele voltar e fazer esse movimento aqui, simulando um último ponto baixíssimo. Então, eu venho aqui de trás agora, nesse último ponto baixíssimo no centro aqui dele, ó. E vou levar esse fiozinho lá para trás. E, assim, ó, concluímos a carreira de pontos baixíssimos. Bem perfeita. E ficou essa alcinha aqui para trás. Agora, eu insiro aqui novamente a agulha. E agora, antes de começar aqui, deixa eu soltar aqui, vou te mostrar as duas alcinhas que a gente vai usar para fazer cada ponto agora nessa primeira carreira de altura da bolsa. Eu vou usar, ó, aqui tem as duas alcinhas do ponto baixíssimo que eu acabei de fazer. Aí, aqui do lado também tem dois. E aqui atrás, então, eu vou pegar esse aqui e mais um aqui de trás, ó, desse jeito. Vai sobrar um aqui ainda, tá? Então, eu vou pegar um aqui da lateral, essa alcinha de cima, veja aqui, ó, novamente. Aqui, as duas alcinhas do ponto baixíssimo. Não é essa que eu quero pegar. Na lateral, também tem duas alcinhas, mas eu vou pegar só de trás, não a da frente. E uma dessas que tem atrás do ponto. Desse jeito que a gente vai inserir a agulha. E, então, eu volto aqui nessa alcinha. Vou fazer aqui duas correntes. Para dar a altura do ponto alto, que é o ponto que eu vou fazer por toda essa volta agora. Então, eu venho aqui, ó, pegando aquelas duas alcinhas que a gente combinou, e vamos fazer um ponto alto para cada ponto que eu encontrar aqui na base. Sem fazer aumento dessa vez, tá? Só um ponto para cada ponto de base. E agora, a gente vai fazer isso por toda a volta, sem aumento nenhum. Então, concluí toda a carreira, olha, fazendo pontos altos. Vou fazer o último aqui junto com você. Então, dou a laçada, venho aqui, localizo as duas alcinhas e faço o último ponto alto, tá? Agora, eu aumento aqui a alça, venho nesse primeiro ponto aqui, ó. Aqui estão aquelas duas correntinhas que a gente fez no início. Levo essa alcinha para trás, para dentro lá da bolsa. Solto um pouquinho. Venho aqui debaixo dessas duas alcinhas que ficaram aqui na frente, dessa alça que eu levei lá para trás, tá? Ó, aqui é o último ponto, aqui são as duas correntinhas. Levei lá para trás. Agora, eu insiro minha agulha aqui nessa alcinha, regulo esse fio e trago ele aqui pra frente. Faço uma corrente, que vai valer como um ponto baixo aqui nessa próxima carreira. Então, agora, inserindo a agulha assim, ó,
em cada ponto de base, faz o ponto baixo. Venho aqui, ó, no próximo ponto, insiro a agulha nas duas alcinhas aqui que ficam em cima do ponto alto da carreira de base e faço um ponto baixo, dessa vez, para cada ponto de base. Um ponto baixo para cada ponto alto que eu fiz na carreira de base. Então, concluí toda essa carreira, olha. Então, ficou um ponto baixo sobre cada ponto alto de carreira de base, tá? Então, terminei aqui, ó, fiz todos os pontos baixos, e agora eu vou fazer um fechamento de carreira. Venho aqui depois do primeiro ponto que eu fiz nessa última carreira, levo essa alcinha lá pra trás. Seguro ela aqui. E aqui, nessas duas alcinhas que ficaram na frente aqui, dessa alça que eu levei lá pra trás, eu insiro minha agulha por debaixo das duas e resgato a alcinha. Regulo o fio, trago ele aqui pra frente. E aqui eu vou fazer duas correntes, que equivale à altura de um ponto alto. Agora, eu vou dar a laçada e vou fazer um ponto alto aqui sobre este próximo ponto baixo. Porém, eu vou usar esse ponto alto que tem aqui na base desse ponto baixo. Então, que está abaixo deste ponto baixo. Eu vou usar ele para fazer um relevo aqui no próximo ponto alto que eu vou fazer. Então, eu dou a laçada aqui na agulha, localizo aqui o ponto baixo de base e o ponto alto que está abaixo dele. Abraço ele com a agulha, ó, vou inserir minha agulha por detrás dele, trago aqui o fio, dou altura para esse ponto, ó, dou altura, fiquei com 3 alças aqui na minha agulha. Laço, tiro 2 alças, 1, 2, laço, tiro mais 2. Então, eu fiz um ponto alto, porém, ele foi um ponto alto feito com relevo. Nesse próximo ponto, veja que ficou escondidinho aqui o ponto baixo, tá? É como se eu pulasse ele. Então, eu venho nesse próximo e vou fazer agora um ponto alto simples, pegando as duas alcinhas aqui de cima. Agora, eu laço, venho aqui localizando o próximo ponto baixo de base e localizando também o ponto alto que eu tenho na base dele. Abraço e vou fazer um ponto alto no relevo. Quando a gente vai fazer o ponto alto no relevo, é importante que você aumente as alças, tá? Vou te mostrar aqui de novo. O próximo, então, será um ponto alto simples, feito aqui no próprio ponto de base, né? Aqui no ponto baixo. Agora, eu vou fazer o com relevo. Dou a laçada na agulha, localizo aqui o ponto baixo e o ponto alto que está abaixo a ele. Venho aqui, abraço com a minha agulha, laço o fio e trago. Nesse momento, eu não posso concluir o ponto aqui, eu tenho que subir, ó, da altura pro ponto. Laço, tiro 2, laço, tiro 2. Laço, venho pro próximo ponto, faço um ponto alto normal. Laço, localizo aqui o próximo ponto e faço o com relevo. E assim, intercalando essas duas formas de fazer o ponto alto, né? Ele sendo simples ou com relevo, eu vou dar a volta toda aqui nessa carreira. Então, eu tô terminando aqui a volta e repare como já tá se formando o ponto, mas vai ficar mais bonito ainda daqui a pouco. E ele fica assim voltado pra fora. E a carreira que a gente vai fazer a próxima já vai voltar ele um pouquinho pra dentro, tá? É assim mesmo. Então, aqui, o que que aconteceu? A quantidade de pontos que eu pus na base não deu totalmente certo. Sobrou um ponto aqui, que seria para ponto alto simples, não de relevo, e só que daí vai ficar junto com esse aqui, que também é simples. Então, eu vou ignorar esse daqui, tá bom? E daí vai ficar bem certinho. Então, ele vai ficar escondidinho ali. Dependendo da quantidade de pontos que você fez na base, pode dar certo ou não. Tem que ser número par para dar certo, tá? Mas isso aqui não faz diferença nenhuma, esse pontinho ficar escondido. A gente vai deixar esse aqui por cima, assim, ó, tá? Então, eu aumento aqui essa alça. Venho aqui neste pontinho, ó, depois das duas alcinhas, correntinhas que eu fiz aqui para iniciar essa última carreira. Vou levar essa alça aqui para trás, para dentro da bolsa.
Venho aqui debaixo dessas duas alcinhas, dessa laçada que eu levei lá pra trás, coloco aqui a agulha, regulo o fio e trago pra frente. Faço uma corrente e aqui, essa carreira será toda de pontos baixos. Um ponto baixo para cada ponto de base, sempre inserindo a agulha aqui, ó, nas duas alcinhas que tem em cima da carreira de base. Então, eu segui por toda a carreira, fazendo os pontos baixos. Vim terminar aqui junto com você. Esse é o último ponto baixo, ok? Agora, a gente vai fazer o fechamento de carreira aqui para iniciar o próxima carreira. Aumento a alça, venho aqui novamente trazendo essa alcinha para dentro da bolsa. Desse jeito. Aqui, por debaixo das duas alcinhas dessa alça que eu levei lá para trás, insiro a agulha e resgato o fio. Regulo, trago aqui o fio. E aqui eu não vou fazer corrente, porque eu já vou usar essa mesma alça aqui para fazer o primeiro ponto alto. Então, eu dou a laçada, localizo aqui o ponto baixo que eu tenho na base e esse daqui, que são as duas correntinhas que estão abaixo desse ponto de base, que é um ponto baixo. E vou fazer um relevo aqui nessas duas alcinhas, nessas duas correntes. Então, vou fazer um ponto alto no relevo aqui, dou altura, laço, tiro duas, laço, tiro duas. Venho aqui nesse ponto aqui, o ponto de base dele está em relevo, repare, tá em relevo. Então, aqui eu vou fazer um simples. Laço, venho aqui, ó, entre um ponto relevo e outro, tem esse ponto alto. Nesse aqui, eu vou fazer um ponto relevo. Dou a laçada, venho aqui, sobre esse ponto de relevo tem um ponto baixo. E agora, entre os pontos de relevo, tenho este ponto alto, que está abaixo do ponto baixo de base, onde eu vou fazer um ponto alto no relevo. E assim por toda a volta, em toda a carreira. Terminei toda a carreira, veja que agora deu bem certinho aqui. Esse é o último ponto onde eu vou fazer um ponto alto simples. E agora, eu vou fazer um novo fechamento de carreira. Venho aqui, levo a salsinha pra trás, trago aqui por baixo das duas e pego essa alcinha, regulo e trago aqui pra frente. E essa carreira será só de pontos baixos novamente. Então, fiz a carreira toda de pontos baixos. E agora, eu vou fazer novamente o fechamento de carreira. Então, aqui, ó, depois do primeiro ponto, levo a salsa pra trás. Insiro aqui debaixo das duas alcinhas, resgato a alça, regulo. Trago aqui pra frente e faço agora duas correntes, porque dessa vez, nessa carreira, eu tenho aqui, ó, bem abaixo dele o ponto com relevo. Então, essa que vai ser a diferença de como eu inicio a carreira. Horas eu faço as duas correntes quando eu quero um ponto alto simples, porque aqui embaixo tem um no relevo. E horas eu vou querer que seja em relevo, onde eu vou ficar sem fazer correntinha nenhuma, dou a laçada e já pego o fio, o ponto, as duas correntinhas que tem ali embaixo, tá? Nesse caso, já tenho relevo, então, eu faço duas correntes, laço e venho aqui, onde tem esse ponto alto simples, entre os dois que estão em relevo, e faço o ponto em relevo. E assim, eu vou intercalar tanto o início da carreira, quanto os pontos em cada carreira, né? Que é o relevo e o simples, o relevo e o simples. E desse jeito, eu vou subir a bolsa até a altura que eu quero. Então, eu segui por várias carreiras. Olha que trama linda que fica, gente. Eu adoro essa trama aqui. Já fiz algumas vezes, eu gosto bastante. Acho simples o feitio e a trama fica muito linda. E a altura que ficou aqui, ó, desde a base, deixa eu medir aqui pra vocês. Ficou com 25,5, mais ou menos, aproximadamente até agora, né?
E agora, eu vou começar a fazer uma carreira de pontos baixos, porque eu concluí aqui, a última que eu fiz foi dos pontos altos, né? Ponto alto com relevo, ponto alto simples. E agora, eu vou fazer uma de pontos baixos, assim como eu fiz em toda a sequência aqui. Porém, eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu venho aqui, trazendo essa alcinha aqui pra trás, como eu fiz em todas as carreiras. E aqui, eu vou inserir agulha entre essas duas alças, dessa alça que eu levei lá pra trás. Então, eu insiro aqui e coloco aqui dentro o fio, regulo, trago e aqui faço uma corrente. Então, ficou essa alcinha aqui na frente, ó. Localizando o próximo ponto de base, eu também vou pegar a alcinha de trás, deixando essa da frente, ó, só o de trás. Mas eu vou pegar essa outra que tem atrás do ponto aqui, ó. E vou fazer um ponto baixo. Próximo ponto de base, deixo a da frente, pego essa de trás e mais essa outra aqui de trás. Faço ponto baixo. E assim, pegando essas duas alcinhas de trás, eu vou fazendo ponto baixo em toda a volta. E vai ficando essa alcinha da frente aqui, dando mais um charme pra bolsa. Pronto, ó. Então, dei toda a volta fazendo os pontos baixos, ficou essa alcinha aqui, pra dar mais um detalhe. Agora, eu vou fechar aqui essa carreira. Então, ó, aqui, primeiro e aqui o último ponto da altura. E eu vou fazer aqui, já, depois desse fechamento de carreira, já mais uma carreira de acabamento aqui na bolsa. Então, vou levar essa alcinha pra trás, lá pra dentro da bolsa. Venho aqui, insiro a agulha aqui debaixo das duas alcinhas, resgato essa alça. Regulo e trago essa outra aqui pra frente. E aqui, eu vou inserir minha agulha em cada ponto, ó, nas duas alcinhas de cima, de fora pra dentro da bolsa, trago o fio e tiro, fazendo baixíssimo. Venho pro próximo, ó. Insiro, trago, tiro. Insiro, trago, tiro. Insiro, trago, tiro. E vai ficando essa carreira aqui de acabamento de pontos baixíssimos sobre os pontos baixos. Então, eu segui por toda a volta, fazendo esses pontos baixíssimos. E aqui ficou um espaço entre o primeiro e o último ponto baixíssimo. Então, eu vou cortar esse fio para fazer o acabamento agora. Cortei, vou puxar todo ele aqui. Venho aqui nesse primeiro ponto baixíssimo, inserindo a agulha nas duas alcinhas, de cima para baixo. Veja que eu não estou levando o fio ainda para dentro, só aqui. Vou levar para cima. E agora, eu vou voltar de onde ele veio, para formar esse ponto baixíssimo aqui entre o primeiro e o último feito. Então, assim, vou levar agora sim lá para dentro esse fio. Ajeito os pontinhos, regulo, para ficar bem perfeitinho. E agora, aqui por dentro, eu vou esconder o fio em alguns pontinhos e queimar a pontinha, né, pra grudar ela. Então, eu vou passar aqui por dentro de alguns pontinhos. Vou cortar o excesso. E esquentar essa pontinha aqui e grudar. Agora, eu vou colocar o lado de cada alça, né, a outra eu já coloquei. E eu vou usar agulha de tapeçaria para fazer essa fixação da alça na bolsa. Eu tenho também para vender aqui na loja, tá? Então, eu vou começar aqui esquentando o fio. Vou colocar esse fio aqui na agulha de tapeceiro. Deixar grande, tá, gente? E agora, assim, duplo, eu vou começar... Vou primeiro, né, localizar aqui bem a altura que eu quero colocar a alça. Bem certinha lá com o outro lado. E vou começar a fazer aqui voltas embaixo só desse lado aqui do hexágono, tá? Então, a gente vai fazer dessa forma. É bem simples essa fixação dessa alça de madeira. Então, eu venho aqui de dentro, fixa bem aqui, segura bem, fica bem seguradinho. E a gente vai passando aqui de dentro pra fora. Pegue como base aqui a linha dos pontos, pra você não ir torcendo, né? Entortando ela aqui.
leva o fio lá pra dentro. É bem mais fácil fazer isso no colo, tá? Aqui fica mais difícil, mas eu vou te mostrar aqui pelo menos o início, né, dessa fixação, pra você entender como faz. Passei aqui, alinha os fios, tá? Não deixe tudo torcido que fica feio. Agora, eu vou lá pra baixo de novo. Ó, na parte de baixo, no mesmo lugar. Eu vou passar 2 vezes, que daí fica bem cheinho aqui de fio, tá? Regula. Aquele fiozinho do início e do fim, depois a gente arremata dessa fixação aqui, tá? Então, você vem aqui, ó, bem certinho, do ladinho aqui, leva lá pra dentro de novo o fio, ajeita ele. E agora, vamos lá pra baixo de novo. Agora, em outro ponto, tá? Em outro lugar. Alinhando aqui, levo lá pra dentro. Venho aqui no mesmo lugar, ajusto, novamente, levo lá pra dentro. E alinho aqui os fiozinhos, tá? Um do ladinho do outro. E assim, eu vou preenchendo aqui toda essa lateral. Depois de dadas várias voltas aqui, agora lá por dentro eu vou arrematar o fio que eu iniciei e que eu terminei essa costura. E assim nós concluímos mais esse trabalho lindo de crochê, com esse padrão de pontos super bonito e bem vistoso. Não esqueça de me deixar o seu like e me contar aqui nos comentários o que você achou. E até a próxima aula. Beijo!